Conseguiu isso agora. Aconteceu uma reunião entre PT e PSB, ainda sobre esse assunto, em relação a 2022. Eles estavam discutindo a possível formação de uma aliança, uma federação. Franci Rodrigues vai trazer informação exclusiva de Marília Sena, da nossa setorista de Brasília. O que a nossa poderosa Marília descobriu aí nos bastidores dessa conversa? Ela acabou, William, de conversar com Gleisi Hoffmann de forma exclusiva. Gleisi Hoffmann é presidente do PT, que esteve reunida, inclusive, pela segunda vez em menos de um mês, com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. E eles discutem aí dois impasses, viu? A formação dessa federação, incluindo 4 partidos, que é PSB, PSD, PV e PT. E também eles querem saber se todo mundo está em conexão sobre os nomes que devem apoiar para o governo do estado. Existe uma polêmica aí entre 5 estados. Em dezembro, essa mesma reunião aconteceu e de lá eles não saíram com acordo nenhum. Por quê? Existe essa indefinição sobre 5 estados, mas principalmente quem essa união aí, ou possível federação, devem apoiar. Se Lula ou Márcio França. Aliás, uma correção. Para o governo de São Paulo, Fernando Haddad ou Márcio França. O PT, claro que é o Haddad, e o PSB, claro que é Márcio França, que já disse que não abre mão de ser candidato ao governo do estado. Vamos ouvir o que a Gleisi Hoffmann disse agora, em entrevista exclusiva à nossa produtora Marília Sena. Foi uma boa reunião, não foi uma reunião de definições, mas foi uma reunião onde nós reafirmamos o propósito de tentarmos construir a federação. É um instituto novo, recente, mas vamos precisar nos dedicar a isso. Então já tiramos uma agenda, na próxima quarta nós vamos ter reunião entre os 4 partidos para discutir as questões institucionais da federação e também uma agenda política para conversar com os estados sobre a formatação das alianças, né, da federação nos estados. Mas até aqui a conversa tem sido positiva? Tem sido muito positiva. Nós temos o propósito firme de caminharmos juntos nesse processo eleitoral de 22. Vocês viram aí, né? A reunião é positiva, mas precisam aí ser definidos 5 estados. Como eu falei antes da Gleisi confirmar, não há uma definição sobre quem essa possível coligação deve apoiar para o governo de São Paulo. Se Fernando Haddad, como quer o PT, ou o Márcio França, como quer o PSB. Queria explicar, William, para vocês essa diferença muito clara entre o que é federação e coligação. A federação foi algo aprovado no ano passado pela reforma eleitoral. Ela determina o seguinte, que os partidos têm até agora, 1º de março, para definir quais partidos eles vão se aliar numa federação. E essa união deve durar por 4 anos, enquanto durar o mandato desse candidato que se for eleito por essa união entre 2 ou mais partidos. Neste caso, entre PT e PSB, eles querem fazer essa união com PT, PSB, PSD e PV. Essa é a formação da federação. E coligação, o que é? Bom, coligação é uma coisa mais simples, né? Os partidos se reúnem para a eleição daquele ano. Acabou a eleição, acabou essa aliança, cada um parte para o seu lado. O que o PT e o PSB resolveram hoje? Que eles querem pedir que seja prorrogado o prazo para a definição dessa federação, né, entre esses 4 partidos. Que eles já vêm se reunindo há um tempo, não chegaram a um acordo e pelo que aconteceu hoje, segundo a Gleisi Hoffmann, eles ainda vão precisar discutir outros momentos para definir se, de fato, essa confederação vai sair do jeito que eles estão desenhando neste primeiro momento. William. Aí, informação em primeira mão da nossa setorista Marília Sena, que foi lá e conseguiu essa sonora com a Gleisi Hoffmann, e a explicação de Franci Rodrigues, direto de Brasília. Paulo Pozonov, estamos falando de novas articulações e, como a Franci falou, a federação, ela é um casamento de 4 anos, então você precisa discutir, acertar os detalhes. Por exemplo, essa disputa aqui em São Paulo, ou o lançamento de um candidato, Fernando Haddad
ou Márcio França. E aí, quem ganha nessa força aí? PT ou PSB? William, boa sorte para quem resolver casar com o PT, né? Não acho que seja uma noiva muito confiável. Bem, a matéria, né, foi bastante longa, a gente começou ali falando do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu não entendi direito a estratégia dele de dizer que já tem o nome, mas não vai divulgar agora para não causar frisson. Será que ele acredita que se ele divulgar esse nome daqui a um mês, daqui a 2 meses, não vai causar frisson? Óbvio que vai causar frisson. Depois a gente teve o ex-presidente Lula falando que com ele não tem nenhum problema de se aliar a Alckmin. A gente sabe disso, né? Porque Lula ele não faz uma política, nunca fez, baseada em princípios, né? O Lula tem essa visão maquiavélica, utilitarista, né, da política. Então, se for para ganhar, se for para ele poder exercer o poder dele, depois descartar, ele vai se aliar com quem quer que seja. E sobre o Alckmin, né, ainda essa aliança, isso que falou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, existe muita resistência dentro do PT ainda, porque existe uma esquerda aí mais ideológica, diferentemente do ex-presidente Lula, mais apegada a certos princípios e que não vê com bons olhos essa aliança com o Alckmin. Mas nesse momento, né, e até pelo que disse a presidente do PT, tudo pode mudar aí na política. Esse momento é um momento de articulações, momento de muito palavrório, muita traição também. Acho que a palavra no momento, e não é só da Gleisi, esse momento a palavra aí não vale muita coisa não. O Felipe estava aqui no estúdio, eu estava observando enquanto a Francis falava, trazendo essa informação da federação, dessa associação entre PT, PSB, PSD e PV. Alguma coisa te assusta nisso? Eu fiquei admirado, William. Bom, primeiro você sabe, né? Você, Paulo, todo mundo que está nos acompanhando, que soltar balão no Brasil é crime ambiental, porque balões pegam fogo, né? E esses balões que foram soltados aí, que estão sendo soltados desde o ano passado, são extremamente incendiários. Sobre a sua questão, essa federação, dadas as configurações, parece uma frente ampla, né? Parece uma concertação. E não dá para dizer, né, um pouco até pelo que disse o Paulo, que seja uma federação de esquerda, porque tem o PSD. Então é muito mais uma federação prática de centro-esquerda que uma união de partidos de esquerda. Tanto que há partidos de esquerda que nem se discute entrar nessa federação. Agora, importante dizer, né? Lula é extremamente pragmático. E enquanto ele fala ao mercado que não tem problema nenhum com o Alckmin, e o mercado adora, né? As cotações ficam, né, absolutamente estabilizadas quando Lula diz isso, ele autoriza, e isso são mais balões, né? Isso são mais balões de ensaio, ele autoriza nomes do PT a falar de maneira um pouquinho mais radical. Isso tudo está precificado, né? Agora, voltando a mais um balão, no começo da reportagem, a história da Damares. Importante dizer que para o Senado esse ano só temos uma vaga, né? E você se lembra, William, você se lembra, Paulo, nós falávamos aqui algumas semanas, né, de como vai ser divertido para os jornalistas e analistas o ano de 2022, agora com a Weintraub de volta, né, pleiteando a atenção do governo federal, né, e de uma parte do eleitorado. Já soltou a primeira, né, pode ser que solte mais. Em falar nisso, os ex-ministros, na verdade, o Weintraub, que era educação, o Ernesto Araújo, que era relações exteriores, eles fizeram críticas, né? Inclusive ao Bolsonaro. Por exemplo, o Araújo falou o seguinte: começou a dominar o governo e pautar o governo, se referindo ao Centrão. Weintraub, substituídos por essa turma, também fazendo essa referência. Mas no fundo, todo mundo está querendo um pedacinho do Centrão para ter uma base sólida desses 300 deputados ou desses 300 parlamentares que o Bolsonaro falou que fazem a diferença nesse jogo político, né, Paulo Zonov? Como eu disse lá quando eu comentei o Centrão, né? É impossível governar sem o Centrão, essa coisa na base da vontade, né? Eu vou arrumar o Brasil meio que à força.
foi isso, infelizmente, aí que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. E eu lembro que na época era impossível você comentar que, olha, isso talvez seja um exagero, né? Política tem que negociar o tempo todo e o futuro presidente não pode alienar aí um grupo tão importante como o Centrão. Mas ali, na eleição de 2018, o presidente elegeu uma base bastante, parecia sólida, né? Do PSL. Depois, várias traições se revelaram, o presidente perdeu essa base, por isso que teve que meio que consagrar aí até esse relacionamento com o Centrão. Agora, ainda sobre os vices, né, William, Felipe, eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, por que a gente discute tanto o vice, né? Quem escolhe o presidente, em que vai votar para presidente, com base nos vices? Recentemente, até, a gente deu aqui na Jovem Pan uma pesquisa, se não me engano, era do Datafolha, mostrando que essa proximidade entre Lula e Alckmin não mudava nada. Quem queria votar em Lula ia continuar votando, quem queria não votar em Lula ia continuar não votando. Então, eu fico me perguntando isso, né? Até que papel o vice, Hamilton Mourão, exerceu ao longo desses 3 anos para o vice ter essa importância toda, né, no debate político, no debate público. Então, mas esse vice não passa a ter importância no Brasil quando você tem a eleição de Dilma, quando você tem os impeachments, esses vices assumem a presidência, e aí o brasileiro percebe a importância dessa figura do vice, ô Felipe? Mas o Brasil é tão esquisito que até outro dia, não é outro dia, mas né, até metade do século passado, o vice, né, era o segundo colocado. Né? Não era o vice da chapa, era o segundo colocado. Rendeu, né, alguns problemas. Agora, isso que você colocou, William, é perfeito e vem desde a redemocratização. José Sarney em relação a Tancredo Neves. Era a garantia de que o governo Tancredo Neves, que não chegou a existir, seria progressista, não tanto. Né? O caso de Fernando Collor foi um caso bastante excêntrico, né? Mas teve Itamar Franco, que era uma garantia, e aliás foi um bom presidente quando caiu Collor. Fernando Henrique, Marco Maciel. Está aí uma garantia política. Lula, José Alencar, né? Uma garantia econômica, o setor produtivo. Dilma e Temer, uma garantia política que no fim das contas virou traição. E assim por diante, né? Agora, o Pozonov, nós temos aí sobre essa fala do vice, né? Nós temos 11 ministros que devem concorrer e vão precisar se afastar, né, justamente da administração Bolsonaro. Você acredita em algum nome desse como vice? Você poderia chutar alguém forte para poder estar ao lado de Bolsonaro? E como fica Mourão ao enxergar esse discurso? Será que Mourão permanece no jogo ou realmente esse sanduíche não teve a liga certa? Eu não acho que eu acho que dizer que não houve liga ali é um exagero. O Mourão, ele é um vice mais discreto, né? Ele não quer... O papel do vice também é esse, né? Ele não pode ficar mostrando que ele quer ter muito poder, porque daí isso gera todo tipo de intrigas palacianas. Veja aí o caso Dilma Temer. William, você disse que o vice é importante, dada a história do Brasil. Eu concordo, né? É bom a gente ficar de olho no vice. A gente não pode esquecer que Lula já tem certa idade, Bolsonaro aí tem problemas de saúde também. Sempre existe esse fantasma do impeachment rondando os presidentes. Então é bom estar de olho. O meu comentário foi só que eu acho que ninguém decide efetivamente o voto tendo em mente mais o vice do que o presidente. E agora, você me pediu um nome, eu vou ficar te devendo, William, porque realmente quando surgiu essa fala do presidente, eu já vi hoje cedo, né, de que ele já tinha um nome, era o nome da emoção e da razão, obviamente que eu já comecei a imaginar quem poderia ser, mas eu vou ficar te devendo o nome, realmente nada me ocorre nesse momento, não. 30 segundos para vocês, rapidinho. Me diz uma coisa, Felipe, por exemplo, no caso do Alckmin com Lula, quem vota no Lula, vota no Alckmin? Parte sim, porque a origem política deles, da redemocratização, é muito próxima. Tem os radicais que não vão votar, mas boa parte votará. Pozonov. Não, quem vota, se houver essa chapa Lula-Alckmin, quem vota em Lula está votando em Alckmin. Daí depois, se houver aí um processo de impeachment, morte, né, alguma coisa assim, não venha dizer que não votou no Alckmin. Não, quem vota na chapa.
Bom, senhores, eu queria agradecer muito a participação e esses comentários importantes. Felipe Bueno vai continuar com a gente, Pouso 9 tem os seus compromissos aí, mas muito obrigado pela sua inteligência aqui ao analisar os principais fatos do dia.